Irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Alegria para nós estarmos aqui nessa noite para adorar o Senhor nosso Deus. E num momento muito especial, na ordenação desses amados irmãos. Hoje, o nosso irmão Vitor, e no dia 27, o nosso irmão Luiz Lacerda. Para nós é uma alegria muito grande, irmãos ainda novos, se dispondo para o Evangelho, para a pregação da santa palavra do Senhor nosso Deus. Nos sentimos honrados por fazer parte desse momento e principalmente de poder compartilhar a palavra de Deus. Uma grande responsabilidade, mas uma grande honra, para um momento tão especial e marcante para os nossos irmãos em nome de Cristo Jesus. Então eu quis escolher uma palavra mais contextual ao que vai acontecer no culto de hoje, que é a ordenação do nosso irmão. E eu quero convidar você para que nós leiamos a Bíblia no livro de Números, capítulo 8, para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Números, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 26. Números, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 26. Eu queria que você acompanhasse a leitura e após a leitura não fechasse sua Bíblia, vamos deixá-la aberta para o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. A consagração dos levitas. Livro de Números, capítulo 8, de 5 a 26, e a palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. Tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão a mão sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, seguindo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhe fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: Isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima,
cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, com temor e tremor nos apresentamos diante do Senhor, para rogar, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Deus, no entendimento da Tua palavra e na exposição da mesma. Abençoa a nossa vida, tenha misericórdia de nós. É o que nós oramos, ó Pai bendito, no nome do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Não sei se você já teve a preocupação ou a curiosidade de perguntar quais são as desculpas mais frequentes por pessoas que estão na igreja e que não querem se envolver ativamente no serviço do Senhor Deus. Quem é pastor tem uma experiência maior e já ouviu tantas coisas, e dentre essas desculpas, algumas são mais ou menos assim. Primeiro, não sou capaz de cumprir essa missão. Uma outra palavra que ouvimos frequentemente quando conclamamos para o serviço: não tenho tempo suficiente para fazer bem feito. Uma terceira palavra que alguém pode falar: tenho outras prioridades no momento. E talvez alguém dirá: sou jovem demais para esse serviço. Outra pessoa dirá: sou velho demais para esse serviço. Essas são as desculpas mais frequentes que as pessoas usam para falarem, para justificarem a inoperância no reino de Deus. E quando nós olhamos para o nosso texto de Números capítulo 8, nós entendemos como que Deus, Ele chamou a tribo de Levi, os levitas, para o serviço da obra do Senhor nosso Deus. Para que você entenda o que está acontecendo aqui, é importante entender a importância do livro de Números, que é um livro que está computando o povo de Israel. Eles estão há aproximadamente um ano depois que eles saíram do Egito. Do capítulo 1 ao capítulo 25 de Números, nós encontramos a computação, a numeração da primeira geração, daquela gente que saiu do Egito com Moisés, 603 mil aproximadamente, homens de 20 anos para cima. A segunda geração, ela vai aparecer apenas no capítulo 26 de Número. Essa primeira geração, ela caiu no deserto, ela pecou contra o Senhor, ela falhou contra o Senhor nosso Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós encontramos um período de organização do povo de Deus para que caminhassem no deserto da vida e continuassem a servir ao Senhor nosso Deus. E aqui, no nosso capítulo 8, nós encontramos, irmãos, Deus determinando que todo primogênito, agora não de todo Israel, mas da tribo de Levi, pertenceria a ele. Você talvez vai lembrar que a tribo de Levi, ela desdobra em 3 troncos: Gerson, Coate e Merari. De Coate vem Arão, e essa tribo que vai trabalhar para o serviço do Senhor nosso Deus. Eu queria trabalhar com vocês sobre o tema dessa mensagem, que é vidas consagradas no deserto. E assim como Israel do Antigo Testamento caminhou no deserto, adorando e servindo a Deus, até chegar na terra prometida, Deus os conclama nessa caminhada do deserto da vida, para que também nós venhamos a adorá-lo, venhamos a servi-lo para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. E a nossa alegria em ter ordenandos tão novos no serviço do Senhor enche de júbilo o nosso coração, porque Deus tem levantado uma outra geração para que possa continuar o legado da pregação do Santo Evangelho de Cristo Jesus. Alguns pontos para nós aqui nessa noite, de modo objetivo, para que aprendamos da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, esses levitas, que são chamados a serem consagrados no deserto, eles precisam ser separados dentre os homens.
eles precisam ser separados dentre os homens. Acompanhe comigo no capítulo 8 do nosso texto, e você lerá comigo. Acompanhe a leitura, por favor, 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Agora o versículo 16 e 17. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Há um ano atrás, quando o povo está saindo do Egito, se você ler comigo em Êxodo capítulo 12, versículo 2, Deus ele fala assim para Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Mas agora, um ano depois, Deus ele está selecionando a tribo de Levi, e ele fala nos versículos 16 e 17, que todo aquele que abre a madre é dele, e dessa tribo ele tiraria os seus filhos para o serviço da casa do Senhor nosso Deus. Família de Gerson, Coate e Merari, uns cuidariam do templo, desmontariam o tabernáculo para a caminhada, outros pegariam os utensílios do templo e caminhariam com eles, outros cuidariam de montar o tabernáculo na próxima parada onde a nuvem descesse. E agora Deus está dizendo que esses levitas, eles são separados dentre os homens para Deus. E sabe o que é interessante, pastor Vitor? É que Deus ele é matematicamente preciso. Ele fala: olha, já que dos filhos de Israel eu não vou querer todo o primogênito, mas eu vou querer o saldo da tribo de Levi. Em outras palavras, se nascer um da tribo de Israel, eu vou pegar um da tribo de Levi, e eu vou computar, e onde nascer, porque são meus, eu vou requerer da tribo de Levi, e a tribo de Levi, consagrada, separada, ela vai servir na tenda da congregação. Que maravilha! Para você ter uma ideia, leia comigo em Números capítulo 3, versículo 46, quando encontramos um pequeno déficit nessa contabilidade de Deus. Números 3,46 fala: pelo resgate de 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. Na contabilidade de Deus falou: ó, tem um saldo aqui, tem 273 que precisam ser resgatados, para que possa haver, nasceu um aqui, das 11 tribos, eu puxo um de Levi para cá, eles são separados, eu não vou querer de todas as tribos, mas a tribo de Levi, ela é separada para mim. Deus tem separado um povo seu, Deus tem separado um povo que lhe é peculiar, que lhe pertence. Esse Deus tem chamado esse povo para ser separado, e é a raiz da palavra no Antigo Testamento, santificação, e no Novo também, com as suas expressões, tanto no hebraico quanto no grego. Significa, uma das traduções é cortar, pôr à parte, separar. Deus nos chamou com santa vocação, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. O Deus que elege o Cordeiro de Deus, o Deus que elege os santos anjos, o Deus que elege os seus, e Ele tem um número deles computados perfeitamente exato. E no dia que o último eleito for computado, o Senhor então voltará para poder resgatar a sua igreja. Nós somos separados do Senhor. Deus nos chamou para isso, irmãos. A Bíblia fala, queridos, em 1 Pedro 2,9, usando as mesmas estruturas de sacrifício. Agora, obviamente, o que o Antigo Testamento é sombra, no Novo é algo mais claro. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui, mais enfaticamente, fala sobre essa tribo separada e consagrada para cuidar das coisas do Senhor. Pastor Vitor, demais irmãos, pastores,
pastor Luiz Lacerda, eles foram separados, e de uma forma especial, para cuidarem das coisas do Senhor. Uma das atribuições do pastor, ele é cuidar da liturgia, supervisioná-la, e cuidar com muito carinho da adoração a Deus, cuidar com muito zelo das coisas do Senhor. Nós somos orientados no seminário para que não venhamos a tratar as coisas do Senhor de forma fútil, ou acostumar com elas, sem deixar de perceber a glória e a majestade desse Deus. Nós somos os levitas do Senhor, somos os separados do Senhor, para fazer a obra de Deus. Não é apenas os pastores, mas todos aqueles a quem o Senhor tem chamado eficazmente, pelo poder da sua palavra. Deus nos chamou para sermos separados. A segunda lição que aprendemos dessa vida consagrada no deserto, meus amados irmãos, é que esses levitas, eles precisam ser limpos da contaminação do pecado. Além de serem separados dentre os homens, eles precisam ficar longe da contaminação do pecado. Capítulo 8, olha comigo por favor, irmãos. Versículos agora 6 e 7, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Meus amados irmãos, nós encontramos aqui alguns rituais de purificação para aqueles levitas. Obviamente que não se fará isso aqui agora, né? Nós não vamos purificar o pastor Vitor com uma água e nem passar uma gilete no seu cabelo. Não é essa a ideia. Mas naquele tempo havia essa ação com algumas simbologias. Por exemplo, quando fala sobre a água da expiação, lá no capítulo 19 de Números, se você puder olhar na tua Bíblia, versículo 7 e o versículo 12, a Bíblia fala assim: então, Números 19, 7 e 12: o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com essa água e será limpo. Aqui vai começar então uma base argumentativa para o batismo, e chegaremos lá no Novo Testamento do batismo por aspersão. Nós não vamos falar sobre isso, mas aqui fala sobre essa água purificadora. Em outras palavras, nós precisamos dessa purificação, dessa consagração a Deus, porque Deus nos chamou para isso. É inconcebível a um filho de Deus que foi separado desse mundo mau e pecador continuar na prática do pecado. É paradoxal um crente ser impuro. É paradoxal um crente ter prazer no pecado, gostar do pecado. Ele precisa se purificar dessa purificação do alto. A segunda figura é passar a navalha, que para alguns teólogos reformados significa que simboliza o novo nascimento. Quando ele se despe, e Jesus ele fala em João capítulo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse que é separado, ele precisa da obra do Espírito Santo. Uma obra que toca o seu coração, que regenera a sua alma, traz conversão genuína, o justifica no trono da graça, o santifica e o glorificará no último dia. Também fala de uma terceira simbologia, fala sobre lavar as suas vestes. É interessante como que no Novo Testamento, a figura de linguagem, a metáfora de lavar as vestes, está intrinsecamente associada com santificação. Por exemplo, lá em Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao versículo 24, a Bíblia fala assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que significa, tire essa roupa do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. A ideia é, você é a nova criatura, tire essa roupa suja e vista uma roupa de santidade, para a honra e para a glória do Senhor e Salvador nosso Deus. Pastores, líderes da igreja, juntamente com toda a sua comunidade, precisam se purificar
precisam de santidade na sua caminhada dia a dia, em nome de Jesus. Vigia a vida devocional. Tenha tempo para dobrar o joelho no teu quarto e clamar misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, esses que caminham e são consagrados no deserto, ainda dependem do sacrifício substituto. Se você ler comigo no capítulo 8, dos versículos 8 ao versículo 12, ali está dizendo que esses levitas tomarão do novilho, com a sua oferta de manjares, de flor de farinha, gratidão, amassada com azeite. Também tomará outro novilho para oferta pelo pecado, dizendo que esses homens são pecadores. Apesar de serem separados, apesar de serem purificados, eles ainda necessitam do sangue substituto do Cordeiro, para que possam ter uma vida purificada dos seus pecados. Meus amados irmãos, os príncipes agora farão algo interessante, pastor Vitor. Do versículo 9 em diante, a Bíblia fala: farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão a mão sobre eles. Mas imagina você, 603 mil homens, mais mulheres e crianças, tentando colocar a mão na cabeça do levita. Não era possível. Mas os representantes das tribos, eles ali estariam, e representando todo o Israel de Deus, imporiam as mãos sobre eles, para consagrá-los ao serviço do Senhor. É a mesma estrutura da igreja reformada, é a estrutura da representatividade, é a estrutura da imposição de mãos, para poder outorgar autoridade para o ministério da obra do Senhor. Paulo fala, por exemplo, em 2 Timóteo 4,14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. É algo sério. Hoje acontecerá isso aqui. É algo sério. Os representantes da igreja que aqui estão imporão as mãos sobre a cabeça do pastor Vitor. Os líderes do presbitério imporão a mão sobre a cabeça do pastor Vitor, outorgando ele essa autoridade para o serviço do Senhor. Meus amados irmãos, e aqueles levitas, eles, ao receberem essa outorga, eles agora, a partir do versículo 12 em diante, eles porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado, e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Agora eles receberam autoridade, e agora eles chegam no novilho, e impõem a mão sobre a cabeça do novilho, simbolizando a transferência do pecado do povo para aquele animal, e aquele animal será sacrificado em holocausto, que é um dos tipos de sacrifício para apaziguar a ira de Deus pelo pecado. Ora, não é a mesma coisa que Jesus fez por nós? Em João capítulo 1, versículo 29, quando João fala, ao ver Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que honra poder ser ministro da palavra. Mas não pense que por eu estar todo bonitinho, engravatado, eu seja mais santo do que você. Eu sou um pecador tão miserável quanto qualquer um do que aqui está, e que precisa desesperadamente do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Nós não podemos nos envaidecer e pensarmos que somos santos, santarrões. Não podemos nos envaidecer, ou a igreja não pode ter uma visão equivocada, religiosamente pensando: ele é mais santo do que eu. Ou como alguma pessoa chegou um dia e falou assim: pastor, ora por mim porque o senhor é mais chegado com o homem lá de cima. Não, é uma visão equivocada. Todos nós precisamos do Cordeiro de Deus. Todos nós ainda dependemos do sacrifício do Cordeiro substituto. Mas em quarto lugar, além de nós sermos separados dentre os homens, como os levitas foram, além de sermos, de buscarmos uma purificação através da santificação, além de ainda sermos pecadores e carecemos do mesmo sacrifício,
Em quarto lugar, esses levitas precisam oferecer o melhor da vida para o serviço de Deus. Do versículo 15, irmãos, ao versículo 26, se você observou a leitura, você percebeu qual era a idade para começar o ministério levítico? 25 anos. Está com quantos anos aí, pastor Vitor? 24. Com 25 anos eles começavam, mas apenas com 30 anos eles poderiam sacrificar no santuário. Era como se fosse 5 anos de seminário. Apenas com 30 poderiam entrar no santuário. Mas dos 25 aos 50 trabalhariam para Deus. Mas quando chegasse aos 50 anos, eles não poderiam servir mais a Deus. Porque na verdade o trabalho levítico naquele tempo não era como alguns pensam: eu sou levita e eu vou só cantar na igreja. Não é essa a ideia. O levita tinha que desmontar o tabernáculo, ele tinha que embrulhar todos os utensílios do templo, 6 utensílios do templo. Eles tinham que carregar nos ombros, eles tinham que transportar, e onde Deus mandasse parar com a nuvem, eles parariam e construiriam o tabernáculo. Agora imagine um homem de 50 anos naquele tempo, talvez não tenha o vigor que temos hoje, mas era um homem que já estava caquético, já estava carquejado aí, e ele não tinha mais força. Então de 25 aos 50, e dos 50 para frente, haveriam funções diferentes. Observe bem: o melhor da juventude, do vigor físico, é para Deus. Versículo 24: e isso ao que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. É o melhor da idade, irmãos. É o melhor do vigor, da força, é o melhor da juventude para Deus. Talvez alguém olhava para o pastor Vitor e falasse: coitado, tão novo para o seminário, dó, podia fazer uma faculdade esse menino, que desperdício. E talvez os céus diziam: Senhor, a tua obra vai continuar, porque o legado vai continuar, porque gente nova está se dispondo para o serviço de Deus. Talvez você fale assim: eu estou muito ocupado, eu estou muito novo, eu não posso servir a Deus, mas quando eu terminar o meu pós-doutorado, eu vou servir a Deus. O melhor passou, querido. O melhor do vigor é agora para Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás: não tenho neles prazer. A gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente não quer, a gente tenta não envelhecer. A pior tragédia para um homem de meia idade é quando ele está na academia, alguém fala assim: o senhor já terminou? Rebenta com a gente. A gente pensa que está arrebentando, e não percebemos que a idade chega, e quando tentamos insistir com algum peso mais forte, o nervo ciático dá uma puxada. A gente quer evangelizar, quer sair do culto, quer fazer isso e aquilo outro, mas o cansaço vai chegando, e aquilo que nós talvez sonhávamos em fazer tanta coisa para Deus, vamos deixando, e o tempo passou. O melhor da tua vida, o melhor da tua idade, tem que ser para Deus. Quem é separado de Deus, precisa separar o melhor da sua vida para Deus. Alguém diria: pastor, mas e a terceira idade, coitada? Acabou com ela, né? O que vai fazer com a terceira idade? Aí o capítulo 8, o versículo 26 fala o seguinte, sobre os anciãos de 50 anos para cima. Porém, esses anciãos ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. O papel desses homens agora, que não mais carregarão o tabernáculo, não mais servirão na tenda da congregação, será orientar os mais novos na obra do Senhor. Me permita aqui fazer uma ilustração. O pastor Edgar com a sua maturidade, o pastor Vitor com a sua juventude, uma combinação que vai haver uma completude na obra do Senhor nosso Deus. Talvez a nossa juventude, ela é afoita,
e precisa da voz da experiência. E a voz da experiência, com as suas ideias, precisa do vigor da juventude para realizar a obra do Senhor nosso Deus. Tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para aquele que é de Deus. E a Bíblia fala em Provérbios 4:1: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. É quando os mais novos precisam assentar com os mais experientes e ouvir. Quando os filhos precisam ouvir seus pais. Quando os crentes precisam ouvir os seus líderes espirituais. É uma troca, é uma conjunção, é uma interdisciplinaridade para abençoar o reino de Deus. Oferecer o melhor da vida para o serviço do Senhor. Pastor Vitor, de 24 para 50 passa muito rápido. Quando a gente pensa que não, a gente chega lá. Então a hora de fazer a obra, meu irmão, é agora. A hora de lutar, jovem, pelas coisas de Deus, é agora. Não quer dizer que você não vai fazer sua faculdade, seus estudos, mas não use isso como desculpa para não servir a Deus. Os irmãos, eu estou casado, muito filho, atarefado, complicado. Serve a Deus, querido. Irmãos, Deus nos chamou. Deus chamou um povo dele para o serviço e para a obra dele. E concluindo a palavra do Senhor nessa noite, queria trazer algumas aplicações. Primeira delas, Deus nos tem chamado para uma vida separada, eleita e preciosa. Nós somos alcançados pela graça do Senhor nosso Deus. Segunda lição, Deus nos tem chamado para uma vida santa, limpa da imundície desse mundo. Deus nos chamou para sermos santos nesse mundo de pecado. Terceiro lugar, Deus nos tem chamado para uma vida de total dependência da obra de Cristo. Mesmo sendo um líder da igreja, sou tão pecador quanto, e preciso do mesmo poder transformador e regenerador do sangue de Jesus sobre a minha vida. E em quarto lugar, Deus nos tem chamado para vivermos integralmente para o reino, dando o melhor das nossas vidas a Ele. Quem hoje ouvirá o chamado do Senhor e dirá: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Cristo Jesus. Santo e eterno Deus, ó Pai, te louvamos porque a tua graça eletiva nos alcançou. O Senhor, ó Pai, nos purificou, tirou de nós uma vestimenta de imundície e nos deu vestes santas. O Senhor, ó Deus, ainda continua sendo misericordioso a despeito do nosso pecado, e ainda carecemos do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. E o Senhor tem nos chamado para o serviço do Senhor. O Senhor tem chamado jovens e adultos, imaturos e imaturos, fortes e talvez alguns já fraquejando pelo tempo, mas ainda com disposição no serviço do Senhor. Eis aqui a tua igreja, oh Deus, eis-nos aqui, consagrados no deserto, para fazer a vontade do Senhor. Tenha misericórdia de nós, é o que oramos, no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus.